Durante transmissão ao vivo do deputado Tenente Coronel Zuco, o deputado estadual Gustavo Vitorino enumerou alguns dos problemas enfrentados pelos conservadores na conjuntura atual do Brasil. Ele disse: Lula é só parte do nosso problema. Nós temos um problema estrutural muito complicado. As palavras são do Gilmar Mendes. Lula deve sua eleição ao STF. Não sou eu que estou dizendo, foi o Gilmar Mendes que disse. A esquerda tem aquela estratégia: acuse-os daquilo que você faz. Se você acusar primeiro, eles serão os culpados. É o que a esquerda faz. Os verdadeiros fascistas nós sabemos quem são. Os verdadeiros nazistas nós sabemos quem são. Os verdadeiros totalitários nós sabemos quem são. Mas eles acusam o outro lado de forma quase que lúdica, pegando uma tecla do piano e tocando a mesma nota o tempo todo. Falta argumento, falta conteúdo, falta tudo. O deputado apontou: e hoje a gente vê o Brasil sendo destruído. Olha o que fizeram com o IBGE. Hoje ninguém mais leva a sério os números do IBGE. Vitorino alertou: simplesmente o presidente não vai conseguir mudar o que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos de um Senado forte para que possamos atuar em relação ao que o STF está fazendo com o Brasil. Nós precisamos de instituições fortes que possam agir contra os veículos de comunicação, porque nós temos veículos de comunicação que são hoje órgãos do governo. A Rede Globo é órgão do governo hoje. Gustavo Vitorino lembrou escândalos protagonizados por ministros do Supremo e outros caciques políticos e lamentou: perderam a ética, perderam a moral, perderam o respeito. E a vergonha na cara se foi. Não tem mais limite, não tem mais pudor, porque não tem contrapeso. Infelizmente, eu vou continuar lutando. Desistir não é a nossa tradição. A direita, os conservadores, os liberais não podem desistir. Mas a gente tem que entender que nós temos uma luta muito árdua. O deputado relatou que quando recebe reclamações de empresários, questiona: o senhor tem comercial na emissora tal? O senhor está patrocinando o jornalista tal? Aí o senhor vem reclamar para mim? Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa.
Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vitorino, tu viu ali uma brasileira? É que, na verdade, né, Zucco, nós temos que entender que o nosso problema, o Lula é só parte do nosso problema. Nós temos um problema estrutural muito complicado. As palavras são do Gilmar Mendes. O Lula deve a sua eleição ao STF. Não sou eu que estou dizendo, foi Gilmar Mendes que disse. Então, fica complicado as coisas que a gente vê hoje em termos do que foi feito nas redes sociais, grupos de ódio, gabinetes de ódio, porque a esquerda tem aquela estratégia, né? Acuse-o daquilo que você faz, se você o acusar primeiro, ele será o culpado. E é o que a esquerda faz. Os verdadeiros fascistas brasileiros, nós sabemos quem são. Os verdadeiros nazistas brasileiros, nós sabemos quem são. Os verdadeiros totalitários no Brasil, nós sabemos quem são. Mas eles acusam o outro lado de forma quase que lúdica, pegando uma tecla como se fosse de um piano e tocando a mesma nota o tempo todo. Falta argumento, falta conteúdo, falta tudo. E hoje a gente vê o Brasil sendo destruído. Olha o que fizeram com o IBGE, uma das instituições mais respeitadas do país. Hoje ninguém mais leva a sério os números do IBGE. O IBGE chegou ao absurdo de divulgar que o desemprego no Brasil é de 6,6%. Gente, esse é o índice de desemprego do Canadá. Os caras tiveram uma cara de pau de dizer que o desemprego no Brasil é igual ao desemprego do Canadá. Aí o tal de Márcio Postman, que é o presidente do IBGE, nem os funcionários aguentam mais ele. Já fizeram abaixo-assinado, pedido para tirar o cara de lá, porque o cara arrebentou com a credibilidade do IBGE. Aí os Correios voltaram a dar um prejuízo milionário, as estatais todas. Foi 7 bilhões e alguma coisa de prejuízo das estatais, depois de virem dos anos Bolsonaro, com pandemia, com tudo, dando lucro. Então, assim, quem é que não está vendo o que está acontecendo? Agora, a minha preocupação é essa, simplesmente o presidente não vai conseguir mudar o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num Senado forte para que possamos atuar em relação ao que o STF está fazendo com o Brasil. Nós precisamos ter instituições fortes para que possam agir contra os veículos de comunicação, porque tem veículos de comunicação hoje que são órgãos do governo. A Rede Globo é órgão do governo hoje. O ICL, você já teve o prazer de assistir um pouco o ICL, Gustavo? Não, eu tentei, Marco, mas não deu. Você sabe que a Globo News, que era líder, tinha mais audiência que todas as demais emissoras a cabo jornalísticas juntas. Hoje ela está em terceiro e vai cair para quarto. A tal de TV Brasil, essa continua dando traço e custa 1 bilhão por ano para o bolso dos brasileiros. Então, assim, perderam a ética, perderam a moral, perderam o respeito, ministro da Suprema Corte julgando a ação assinada pela mulher, as coisas da mulher, fazem festinha lá em Lisboa, o Gilmar Mendes leva todo mundo para lá, junto com empresários que têm ações milionárias no STF. Aí um juiz de São Paulo, agora um desembargador de São Paulo, fez a mesma coisa. Vamos todo mundo para um resort lá no litoral, aí levou os juízes, levou advogados e ações milionárias que eles estavam julgando. Quer dizer, a vergonha na cara se foi. Não tem mais limites, não tem mais pudor, porque não tem contrapeso. Infelizmente, eu vou continuar lutando.
desistir não é a nossa tradição. A direita, os conservadores, os liberais não podem desistir. Mas a gente tem que entender que nós temos uma luta muito árdua. Porque empresário hoje vem reclamar para mim, entra no meu gabinete e vem reclamar, eu digo, tá bom, tem comercial seu na emissora tal, o senhor está patrocinando jornalista tal. Aí só vem reclamar para mim que, tá demais, porque olha só, porque me atacaram. Então, tá na hora de literalmente colocar os pingos nos i. E é isso que a gente tem que fazer, viu, Zuco?